Alguns recados estão passando ali ainda, mas nós vamos agora para a palavra. Lembrando que nós estamos numa série de mensagens, nós estamos fazendo uma reflexão cristã sobre a vida de Pablo Escobar. Pablo Escobar morreu dia 2 de dezembro de 1993, em Medellín, na Colômbia, e a vida de Pablo Escobar já foi vista de vários prismas, e acredito que ninguém ainda tinha feito uma reflexão cristã sobre a vida de Pablo Escobar, e eu então tive essa ousadia de colocar Pablo Escobar de um lado e colocar o Evangelho de Jesus Cristo do outro e ver quais os dois modelos de vida são os melhores, tá bom? Nós já vimos, com respeito à vida de Pablo Escobar, a relação dele com o dinheiro, já vimos a relação dele com o prazer, hedonismo, já vimos a relação dele com a família, e hoje a nossa penúltima mensagem, nós vamos ver a relação dele com a religião. Tem aí a mensagem, tá bom? Pode até jogar aí. Nós vamos falar sobre a relação de Pablo Escobar com a religião. Mas antes eu quero falar sobre algumas frases que foram atribuídas à autoria de Pablo Escobar. Veja algumas frases dele. Às vezes eu sou Deus. Se eu falo que um homem morre, ele morre no mesmo dia. Que audácia, não é? De Pablo Escobar. Uma outra frase dele: um dia vou fazer uma revolução, mas uma revolução para mim. E ele disse isso enquanto alguns adolescentes estavam num campus de uma escola se manifestando em exigência de alguns direitos. E Pablo Escobar disse: não, eu não vou me unir a eles. Um dia eu vou fazer uma revolução, mas será uma revolução para mim. E ele fez uma revolução no mundo com respeito às drogas, e de fato foi para ele, para a sua própria condenação. Uma outra frase que ele disse foi: eu escolhi ser bandido, e é isso que eu sou. Prefiro um túmulo na Colômbia a uma cela nos Estados Unidos. Ele falava isso porque ele sabia que se ele fosse preso na Colômbia, poucos dias depois ele estaria livre. E uma outra frase marcante que foi atribuída a ele foi: Deus manda no céu e eu mando na Colômbia. Agora, saindo um pouco das frases atribuídas a ele, mas um pouco mais ainda sobre a sua vida. O seu filho disse sobre ele o seguinte: meu pai jamais pediu minha opinião sobre qualquer decisão que iria tomar, nem a de ninguém. Era um homem que resolvia tudo por conta própria. Esse é o perigo de andar sozinhos. Esse é o perigo da gente não ouvir os outros. Você vai se fechando no seu mundo e você se monstrifica. A vida se dá na relação com outra, é com outro que a gente vai sendo lapidado. Quando a gente fecha os ouvidos para o mundo, a gente só vai se tornando cada vez piores. Mas ainda, Pablo, ele mandava cartas para algumas das suas vítimas, convidando-as para o seu próprio enterro. E na data que vinha a carta, a pessoa era morta. Para algumas das suas vítimas, Pablo Escobar mandou até um mini túmulo, e aí com uma tampa em cima, quando a pessoa abria, ali tinha carta dizendo que ela morreria tal dia, que ela estava convidada para participar do próprio velório. Impossível, não é? Mas tudo bem. Uma coisa sobre Pablo Escobar: ele nunca se gabava de suas proezas no mundo do crime. Ele não ficava dizendo: eu sou o cara, eu faço, eu mato. Não, ele era sigiloso. Ele era também muito vingativo. Ao longo de sua vida, Escobar nunca esqueceu o rosto ou o nome daqueles que se metiam com ele. E Escobar, ele agia também com muita calma e frieza para idealizar seus crimes
e ele nunca ficava assim fora do sério. Seu filho chega a dizer que ele nunca dizia palavrões, nem nos momentos assim mais terríveis. E alguém satirizou muito bem sobre a vida de Pablo Escobar. Alguém disse assim: o Pablo Escobar veio do pó e para o pó voltou. Não é? Pegou o trocadilho aí com a cocaína, ele veio do pó, cocaína, e voltou para o pó, só que não foi da cocaína, foi da terra mesmo, e morreu. Mas vamos agora ao assunto do dia, então. Hoje nós vamos falar sobre religião, e a pergunta que nós fazemos é: a religião é mesmo importante na vida das pessoas? Pablo Escobar era religioso, a sua religião era católico romano. Pablo Escobar foi batizado no dia 4 de dezembro de 1949, na paróquia de São Nicolás de Rio Negro, em Antioquia. Quando Escobar era bem criança, havia uma rivalidade muito forte na política da Colômbia entre os dois partidos maiorais, os liberais e os conservadores. E quem sofria diretamente com essa rivalidade era o povo. E conta-se que certa noite, homens armados com facões entraram na casa onde estava Pablo, os seus 6 irmãos, o seu pai e a sua mãe. Naquele momento, então, a mãe de Pablo pensou que eles não sairiam vivos daquela situação. E daí, então, ela escondeu as crianças, o marido, eles ficaram bem quietos e escondidos, e com medo de que aqueles homens com facões os achassem. E naquela hora, então, a mãe de Pablo olhou para aquele ambiente e ela viu uma imagem. A única imagem religiosa que havia naquele lugar era a imagem do menino Jesus de Atocha. E ela fez um voto. Em voz baixa, ela disse que se a família dela saísse daquela situação vivos, ela construiria uma igreja em honra àquela imagem. Todos saíram com vida daquela perseguição. Daí então a mãe de Pablo Escobar tornou-se devota do menino Jesus de Atocha, chegou a montar um próprio altar no seu quarto para esse santo. Mas eu preciso fazer uma observação aqui. Eles saíram vivos, mas não graças ao menino de Atocha, que nada pôde fazer por eles, por não passar de uma imagem sem vida. Hashtag pronto, falei. Não saíram dali por causa do menino de Atocha, mas por causa da graça e da misericórdia de Deus que os livrou daquela situação. Anos depois, Pablo Escobar construiu o templo para o menino Jesus de Atocha, cumprindo a promessa que a mãe fizera. O casamento também de Pablo Escobar vai se dar na igreja. Aliás, o casamento de Pablo Escobar só se deu na igreja, só se deu no religioso. Ele e a Maria Vitória foram à cidade de Palmira e lá o bispo os casou. Mas também a religião de Escobar foi para a sua descendência. Pablo Escobar batizou os seus 2 filhos, o Juan Pablo, o menino, e a Manuela, a menina. A religião estava no sangue de Pablo Escobar. E depois dos seus filhos se batizarem, mais à frente, anos depois, fez a primeira comunhão dos 2. E a primeira comunhão do filho dele foi celebrada lá no edifício Mônaco, que era um dos bens, uma das propriedades de Escobar. E essa primeira comunhão teve 1 ano de planejamento, 1 ano, de modo que os convites para a primeira comunhão e os docinhos que seria dado ao pessoal que fosse a primeira comunhão, vieram da Suíça, num jatinho particular de Pablo Escobar.
A religião estava tão no sangue dele que até o presídio que ele construiu para si mesmo, ele deu um nome religioso. O nome do seu presídio era La Catedral. Por quê? Catedral é um templo religioso, onde reside a cátedra, ou seja, a cadeira pontífice, é a sede de uma diocese. Então, é a igreja principal de um bispado ou arcebispado, saiu. E onde há a autoridade eclesiástica. Então, de certa maneira, Pablo Escobar está fazendo um comparativo entre a sua vida no crime e a religião. Ele constrói um presídio e diz, será chamado La Catedral. Assim como na catedral está a cadeira do sumo pontífice, essa cadeia aí será a cadeia do maioral dos bandidos, será a minha cadeia. Pois bem, a essa altura você deve estar se perguntando assim, mas, ora, se Escobar era religioso, por que a religião não mudou a sua vida? Porque ele seguiu sendo quem era, contrabandista, contraventor, adúltero, permissivo, terrorista, o mais brutal, impiedoso e carrasco de todos os traficantes de drogas. Como ele podia ser religioso e ao mesmo tempo ser quem ele era? Então eu quero responder essa pergunta, chamando você agora para a Bíblia, porque a Bíblia nos mostra a vã religião e mostra a verdadeira religião. Onde é que está esse texto? Em Tiago. Tiago já está bem lá no final da Bíblia. Abra sua Bíblia comigo, então, em Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. 26 e 27. Enquanto você procura aí, lá na prisão, lá na catedral, o acesso ao quarto de Escobar se dava por uma porta de madeira de tamanho padrão, e à esquerda, perto do canto assim da porta, havia uma cama, uma base de concreto, e no encosto tinha uma imagem da Nossa Senhora das Mercês, que é a conhecida padroeira dos presidiários. Eu não sabia que tinha padroeira para os presidiários, pois tem. Nossa Senhora das Mercês. Aliás, tem até um padroeiro para os traficantes. É mexicano esse padroeiro. Tudo a ver, não é? Ou colombiano ou mexicano, não é? Mexicano, está lá. Os traficantes são devotos desse santo, que eu agora não me lembro o nome, para protegê-los, para guardá-los. Mas vamos ao texto bíblico, Tiago 1, 26 e 27. Diz assim: se alguém supõe, imagina, não é? Acredita ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Veja, é preciso entender que é possível viver uma religião vã, oca, vazia, faz de conta, de meras aparências. É possível sim uma pessoa supor, imaginar, acreditar que é religiosa e definitivamente não ser religiosa do ponto de vista que agrada a Deus. Pablo Escobar, na verdade, ele supunha que era religioso, mas a sua religião era vazia. O apóstolo Tiago, ele diz isso claramente, olha lá, é possível viver uma religião vã. Se alguém supõe ser religioso, a sua religião é vã, se ele não fizer o quê? Se ele não refrear
a língua, se ele não refrear a língua. Olha, muita gente engana o próprio coração. Ou seja, engana a si mesmo, acreditando que é religiosa de verdade, mas não passa de enganadora de si mesmo. Engana o próprio coração, achando que agrada a Deus, mas a religião é de suposição. E há um ditado que diz que o pior mentiroso é aquele que mente para si mesmo. Há muitas pessoas que se acham religiosas do ponto de vista que agrada a Deus, mas na verdade elas estão enganando o próprio coração, vivendo uma religião de faz de conta. Para muita gente a religião não passa de um circo, não passa de faz de conta, não passa de brincadeira. A religião na vida de Escobar não passava de atos exteriores vazios. Certa feita, Pablo Escobar foi com a sua família na madrugada de fim de ano, na comunidade de Puerto Triunfo, participar da Missa do Galo. Foi lá participar da Missa do Galo na igreja. Que, por sinal, essa igreja também havia sido construída por ele, em parceria com o seu primo, Gustavo Gaviria. E aí quase então assim, já no final da liturgia, já acabando a programação, o paróquio daquela igreja se dirigiu a Pablo Escobar com uma chave de papelão nas mãos e entregou essa chave de papelão ao Pablo Escobar como símbolo de que aquela chave era a chave dos céus, que por Pablo Escobar ajudar as pessoas, por ele socorrer as pessoas em calamidades, ele então teria agora a chave dos céus nas mãos. Brincadeira, não é não? E teve um bêbado presente nessa programação. Quando o bêbado viu o paróquio entregando a chave nas mãos de Pablo Escobar, ele se levantou e disse assim: ô senhor padre, não tem uma dessa aí para mim também não? E aí a igreja caiu na risada. E sabe, esse acontecimento assim pateticamente hilário ilustra muito bem o que era a religião para Pablo Escobar. Queridos, nós precisamos ter uma conversa séria e dizer o seguinte: a religião vã, oca, vazia, destituída de significados espirituais, essa que tem a ver meramente com ritos, com cerimônias, com locais sagrados, com agendas sagradas, com dietas espirituais de comida, de bebida, com visões que contradizem a Bíblia, com ordenanças e preceitos de doutrinas de homens, com culto vazios, não agradam a Deus, porque a verdadeira religião não está ligada a estruturas, a verdadeira religião está ligada a uma pessoa. Você observou bem o versículo 27, diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. O relacionamento é com Deus e Pai. Deus, o nosso Pai, e porque eu me relaciono com Deus, o nosso Pai, a minha vida vai ter desdobramentos no dia a dia, nos relacionamentos, no modo como eu vivo a vida. Mas Pablo Escobar não vivia assim. Ele só participou da estrutura religiosa. Ele não tinha consciência dos profundos significados de cada ato em que ele participava. Por exemplo, Pablo Escobar foi padrinho de um dos filhos do mexicano, cujo nome é Rodrigues Gacha, que era um dos maiores traficantes lá na Colômbia, ao lado de Pablo Escobar. A pergunta que a gente faz é: e o que significa ser padrinho de batismo do filho do amigo? Sabe? Dois dos pistoleiros mais letais de Pablo Escobar se chamavam Tyson e Tilton, e eles eram de uma grande família evangélica. Evangélica.
Na série El Patrón del Mal, que é uma série colombiana que fala sobre a vida de Pablo Escobar, mostra que esses dois, o Tyson e o Tilton, eles andavam sempre com a Bíblia. E eles então liam a Bíblia antes de matar alguém. Eles liam a Bíblia antes de sair para missões terroristas. Eles liam a Bíblia e agradeciam a Deus quando conseguiam sucesso nas operações criminosas. A pergunta é: que religião é essa? Que Bíblia é essa que eles liam? Que fé é essa que eles tinham? O apóstolo Tiago responde: o Tyson e o Tilton, eles supunham que eram religiosos, mas a religião deles era vã, oca e vazia. Daí você pergunta: tá, mas e qual é a religião verdadeira? Quais são as marcas da religião verdadeira, da religião sem mácula para com o nosso Deus e Pai? O texto sagrado nos mostra. E eu vou chamar aqui a verdadeira religião de verdadeira espiritualidade. Então vamos lá. A primeira marca da verdadeira espiritualidade: controle da língua. Versículo 26. Você que consegue ler, leia comigo ali na tela. Se alguém supõe ser religioso, a palavra refrear, que aparece ali no texto, significa guiar com arreios. Transmite a ideia de controle, e controle sobre um cavalo fogoso e indomável. Tiago está dizendo que um cavalo precisa ser controlado por freios e bridão, senão ele vai se desembestar numa carreira aí e alguém que esteja nele vai sair ferido. Tiago então insiste com essa ideia de cabresto e bridão, que nós também devemos colocar cabresto e bridão nas nossas línguas, porque assim como um cavalo é perigoso sem esse controle, a nossa língua também é perigosa se ela não for controlada. O cuidado com a língua, gente, é um tema da mais alta importância, porque Jesus disse o seguinte: pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Além disso, Jesus disse que nós daremos conta ao Deus Pai de cada palavra. Olha o que diz em Mateus 12:36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. E eu fico imaginando assim na volta do Senhor Jesus, porque esse mundo como é, um dia acaba, querido. Esse mundo está entesourado para fogo. Um dia essa realidade existencial como é hoje há de acabar. E vai acabar quando o Senhor Jesus Cristo voltar nas nuvens, cercado pelos seus anjos. E quando o Senhor Jesus voltar, diz o Apocalipse que um grande trono branco há de ser armado no céu. E cada homem e cada mulher comparecerá perante esse trono e dará contas de tudo quanto fez, falou, pensou, deixou de fazer. E aí, queridos, eu fico imaginando assim, quando chegar na vez de Escobar. Porque Escobar é acusado, por exemplo, de ter matado entre 4.000 a 6.000 pessoas. Aí imagine quando ele tiver que prestar contas diante de Deus por cada palavra que saiu da boca dele ordenando uma morte, ordenando um atentado à bomba, ordenando aborto, ordenando um carregamento de drogas, ordenando um sequestro. Quando ele tiver que prestar contas de cada palavra frívola, nessa hora Escobar não vai poder dizer assim: mas Senhor, eu me batizei,
Eu construí uma igreja para o menino Jesus de Atocha. Eu fui padrinho de batismo. Deus vai dizer, e daí? O que está em questão aqui não é religião, o que está em questão aqui é idolatria. O que está em questão aqui são as palavras que saíram da sua boca, são os seus atos, e pelos atos é que o juízo de Deus se manifesta. Daí, queridos, quem não domina, não refreia, não controla a sua língua, só imagina que é espiritual, mas não é. E sabe qual é a conclusão óbvia disso aqui? É que se a espiritualidade não for suficiente para controlar a língua, será capaz de controlar o quê? E quando a palavra de Deus diz que essa espiritualidade vai se manifestar pela língua, por quê? Porque a língua, queridos, é a radiografia do ser de uma pessoa. Quer fazer uma ressonância magnética na vida de alguém? Veja o que ela fala. Por isso que Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Tá bom? Então esse é o nosso ponto de partida para essa conversa. E note bem aí que a verdadeira espiritualidade, ela é vista na relação que você tem com você mesmo, o controle da língua. A verdadeira espiritualidade, ela procede aqui, ó, de dentro para fora, não é? Porque a boca fala do que está cheio do coração. Mas a segunda marca da verdadeira espiritualidade está aí, ó, boas obras. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então a boa obra que Tiago destaca aqui é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Mas cuidado com esse verbo aqui, visitar, porque esse visitar aqui não é dar uma passadinha lá na casa do órfão e da viúva, dizer, e aí, como é que você está? Tá bem? Ó, tô indo. Não é visitar nesse sentido, de passar para ver como está. É visitar no sentido de cuidar daqueles que estão em tribulações. Daqueles que estão em tribulações. Veja o seguinte, Escobar, ele fez algumas coisas do ponto de vista das obras. Escobar ajudava em tragédias com donativos, colocando seus helicópteros à disposição para ajudar essas vítimas. Escobar construiu um bairro em Medellín. Em 1982, o lema era Medellín sem favelas, e hoje o bairro tem o seu nome, o bairro Pablo Escobar. Mas a questão é o seguinte, enquanto ele fazia isso, ele transitava pelo comércio ilegal das drogas, cometendo assassinatos, sequestros, atos terroristas. Cada boa obra de Pablo Escobar estava manchada com sangue. E daí então precisa ficar muito bem claro o seguinte aqui, ó, ninguém será salvo por causa das boas obras. Boas obras não salvam ninguém. Das cestas básicas não pode comprar um terreno no céu. Ajudar pessoas nas suas tribulações não pode abrir uma porta no céu para esse filantropo entrar. Boas obras não salvam ninguém. O que salva uma pessoa de ser condenada pelos seus próprios pecados ao inferno é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É o sangue dele que foi derramado ali. Aquele sangue, sim, perdoa pecados. O céu não está à venda. Nós não entramos nos céus por causa das nossas boas obras, como que comprando um lugar lá. Nós só podemos entrar lá pela fé no que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A salvação é gratuita.
Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia! Então, amados, a lógica correta da fé não é essa. Não somos salvos por causa das boas obras. Nós somos salvos para a prática das boas obras. As obras não me salvam, mas porque eu fui salvo gratuitamente pelo sangue de Jesus, eu passo então a praticar boas obras, porque o amor com que Ele me amou, eu quero estender esse amor às outras pessoas em nome de Jesus. Deixa eu só abrir um parêntese. Hoje nós estivemos reunidos aqui, a liderança da igreja, e nós tomamos a decisão. Esse fim de ano nós queremos fazê-lo diferente. Nós queremos lançar uma campanha, o Natal Solidário. E nós queremos fechar esse ano com cestas básicas, doando para as pessoas. Também queremos recolher brinquedos e doar para as crianças. E nós não vamos fazer isso para ser salvo, nós já fomos salvos. E porque fomos salvos, nós queremos estender as mãos àqueles que estão em tribulações, em dificuldades, nesse país que está vivendo uma crise terrível e difícil. Eu quero te convidar a nos ajudar com alimentos não perecíveis, com brinquedos bons, porque nós queremos aí doar o máximo de cestas básicas que pudermos para as pessoas. Amém? Então, queridos, o que evidencia a nossa verdadeira religião é a nossa relação de amor com o próximo. Então note bem, no primeiro ponto, nós vimos a verdadeira espiritualidade na relação conosco mesmo, o controle da língua. Nesse segundo ponto, a verdadeira espiritualidade é vista na relação que temos com o nosso próximo, a prática das boas obras, o amor, a atenção que nós vamos estender às outras pessoas. E por último, a terceira marca da verdadeira espiritualidade, santidade. Santidade. Olha o que diz o texto sagrado aí. E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Por que nós devemos nos guardar incontaminado do mundo? Por uma razão simples: o mundo está contaminado. E essa contaminação do mundo é pior do que o vírus A, não é? Aquela gripe suína. O mundo está contaminado pelo diabo. A palavra de Deus diz em João 5,19: sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. Jaz no maligno. Sabe, queridos, a mãe de Pablo Escobar, a dona Hermilda, ela contava que Pablo Escobar, desde pequeno, ele se metia debaixo das cobertas para rezar. E ele fazia isso porque ele não gostava de ser visto por ninguém. O seu filho conta que muitas vezes pegou o seu pai rezando. Porque muitas vezes, quando o seu filho se aproximava da cama e ia tirar a coberta sobre o seu pai, ele encontrava o seu pai com os olhos abertos, com as mãos sobre o peito, que era o modo como ele rezava, como ele falava com esse que ele chamava de Deus. E daí com esses rituais? De que adiantou essa religiosidade de Escobar? É a pergunta que fazemos. Daí alguém diz assim: mas como assim? E daí? Como assim? Ele acendia velas, ele fazia silêncio devoto, ele rezava debaixo das cobertas, mas a sua vida não mudou em nada. Ele vivia apaixonado por esse mundo que jaz no maligno. Ele amava esse sistema de mundo cujo maestro é Satanás. Ele era apaixonado pelo dinheiro, ele era violento, ele destruía os outros vendendo drogas, ele assassinava e mandava assassinar, ele colocava carros-bombas na porta de shoppings, sequestrava pessoas, usava as pessoas com o dinheiro que tinha.
A religião não era essa imaculada para com Deus Pai, porque ele não vivia isso. Eu assisti o programa da Liga, um dos programas da Liga, né, esse programa que passa na Band, nesse ano, 2016, e o programa falava então sobre drogas, e eles entrevistaram então o Popeye, que foi um dos sicários de Pablo Escobar. E esse então, a entrevistadora entrou no apartamento dele, lá no apartamento dele havia uma imagem religiosa, e esse Popeye disse para a entrevistadora o seguinte: o verdadeiro homem dessa região tem que estar rezando e matando. O verdadeiro homem dessa região tem que estar rezando e tem que estar matando. E aí naquela entrevista ele mostrou uma pistola, que ele andava com uma pistola. Que religião é essa? Que funde rezar com matar. A religião, gente, que não muda o homem na sua forma de pensar, de agir e de sentir, é uma religião vazia. É uma religião oca, que não faz sentido. A verdadeira religião, ela nos protege de viver contaminados por esse mundo. Esse mundo cujos valores são avareza, idolatria, mentira, sensualidade, falsidade, inveja, corrupção, injustiça, desonestidade, egoísmo, feitiçarias, inimizades, facções, escravidão, guerras. Nós que estamos em Deus, nessa religião sem mácula para com Deus e Pai, nós nos afastamos dessa contaminação, porque nós queremos viver uma vida que seja pura e santa para com o nosso Deus. E a palavra de Deus é bem clara, diz assim: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 a 16. Veja bem, no primeiro ponto nós vimos a verdadeira espiritualidade na relação conosco mesmo, controle da língua. No segundo ponto, a gente viu a verdadeira espiritualidade na relação amorosa com o próximo, a prática das boas obras. E neste terceiro ponto, nós vimos a verdadeira espiritualidade na relação que temos que ter com Deus, a santidade. Então veja, olha o equilíbrio que a verdadeira religião traz. Ela, primeiro, me leva a ter domínio próprio, eu passo a dominar a língua e tudo mais. Segundo, eu passo a me relacionar bem com o próximo, eu não quero o mal do próximo, eu não invejo o próximo, eu não tenho ciúmes do próximo, eu não quero que o próximo caia, morra abaixo, não, eu quero guardá-lo, eu quero protegê-lo, eu quero estar com ele, eu quero ajudá-lo nas suas tribulações, mas eu também passo a ter uma relação com Deus de santidade. Então eu vivo bem com o próximo, sem ódio, sem violência, e eu me relaciono perfeitamente bem com esse Deus. Eu concluo dizendo a vocês o seguinte: a morte de Pablo Escobar causou uma imensa comoção popular. E aí você precisa vir no próximo domingo para saber como é que ele morreu. Será que ele morreu numa cadeira de balanço, cercado pelos netos, ou será que foi de uma outra maneira? Então venha próximo domingo. Naquele velório, um dos milhares de anônimos que haviam ali, chorando a morte de Pablo Escobar, presentes ao funeral do El Patrón del Mal, teve um que disse o seguinte a uma repórter: no futuro, as pessoas vão rezar no seu túmulo, como rezam para santos. Passados quase 23 anos, infelizmente as palavras daquele anônimo se cumpriram. A cegueira espiritual é tão grande, gente, que hoje, lá naquele bairro que Pablo Escobar construiu, há algumas pessoas que dentro da sua casa, elas têm a foto de Pablo Escobar, elas acendem velas diante daquela foto de Pablo Escobar e elas rezam pedindo a ajuda de Pablo
Escobar, como um santo. Na lápide sobre sua sepultura, que é a mais visitada lá em Monte Sacro, no cemitério ao sul de Medellín, está assim: aqui jaz Pablo Escobar Gaviria, um rei sem coroa. Mas há um museu em seu nome, santinhos com o seu rosto, e uma oração para os que querem pedir a proteção de Pablo Escobar. Tudo isso, queridos, só mostra que a religião vã que Pablo Escobar viveu em vida multiplicou-se para os outros na sua morte. Escobar em vida viveu uma religião que se estruturava em templos, em rituais, em dias sagrados, em imagens de esculturas, em velas, lugares sagrados, mas na religião de Pablo Escobar faltou o elemento principal para que fosse considerado uma religião verdadeira: Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, por mais organizada que seja os rituais religiosos, por mais bonito que seja o local do culto, por mais interessante que sejam os adereços e os artefatos que hajam, ainda assim será uma religião vazia. Porque a religião verdadeira, a espiritualidade verdadeira não está fora, não está no templo, não está no ritual, não está na cerimônia, mas está no coração, está aqui dentro, está no relacionamento com o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador de todo aquele que se aproxima pela fé, pedindo perdão pelos seus pecados e reconhecendo que Ele é Deus. Queridos, a verdadeira religião não se relaciona com estruturas, a verdadeira religião relaciona-se com uma pessoa, Jesus Cristo, que é Deus. O texto sagrado diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. A religião pura e sem mácula, ela só tem um endereço, é Deus. Eu vivo em Deus, eu me santifico em Deus, eu olho para o próximo como Deus, eu controlo a minha língua a partir de Deus, eu vou viver para Deus na pessoa de Jesus Cristo. Qualquer outra religião que não tenha Jesus Cristo como a pessoa principal, como centro, como aquele diante do qual nós orbitamos em volta, é uma religião vazia. Porque só Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Porque só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. A religião verdadeira, ela tem que estar ligada, conectada, linkada a Jesus Cristo, porque Ele é a ressurreição e a vida. Porque Ele é a expressão exata do ser de Deus, porque Ele é a imagem do Deus invisível, porque Ele pode perdoar os nossos pecados, porque Ele morreu numa cruz, numa sexta-feira, foi sepultado na sexta, mas no domingo de madrugada, Ele ressurgiu dentre os mortos, com o seu corpo totalmente restaurado, aleluia. E Ele então foi elevado aos céus, diante dos olhares apaixonados dos discípulos. E quando Ele foi elevado aos céus, 2 anjos apareceram diante dos discípulos e disseram: este mesmo Jesus que foi assunto aos céus, Ele voltará outra vez. Nós aguardamos o Senhor Jesus, somente Ele é o nosso Deus, somente Ele é o Senhor, somente o nome dEle tem poder e autoridade sobre o diabo e sobre os demônios, somente a natureza se curva diante do nome dEle, homens e mulheres se curvam diante do nome dEle. A palavra religião vem do termo latim religare, que significa religar.
Sendo no sentido espiritual que religar o homem com Deus. E quem é que pode religar o homem com Deus? Se o pecado quebrou esse relacionamento, quem? Jesus Cristo, porque na cruz Ele morre tomando sobre si os nossos pecados, imputando sobre nós a sua justificação, e agora chegando diante de nós e dizendo assim: ei, homem, deixa eu te apresentar, esse é o meu Deus, esse é o meu Pai. Ei, Pai, esse aqui é o meu irmão. Tomou sobre si o meu sangue, está justificado. E Ele então, Jesus Cristo, pega na nossa mão, pega nas mãos de Deus e nos reconcilia. E agora nós somos amigos de Deus. Aleluia. O ministério de louvor aqui à frente. Você que está nos vendo aí pela internet, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nós vamos ficando por aqui. Fica na paz. Jesus Cristo é o Senhor.